Rapaz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para o nosso segundo vídeo de ensino dessa semana. Essa semana na qual nós estamos trabalhando o tema de renúncia. Na segunda-feira, irmão, já comecei trabalhando falando sobre o porquê nós devemos renunciar. Naquela oportunidade eu li uma passagem para vocês na qual o próprio Jesus nos disse que aquele que quer ser discípulo dele, que quer segui-lo, deve tomar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo. Então aí a gente já vemos que Jesus colocou um pré-requisito, que aquele que quer de fato segui-lo deve fazer renúncias. Mas irmão, muitas vezes a gente fala sobre renúncia, só que a gente fala de uma forma muito genérica. E muitas vezes quando a gente fala sobre renúncia, as pessoas elas saem sem saber o que de fato elas precisam renunciar. Porque muitas vezes a gente fala pecado, mas a gente também muitas vezes fala do pecado de forma genérica. Muitas vezes as pessoas não conseguem ter a compreensão de como aquilo afeta a vida delas e afeta o relacionamento com Deus. Por isso esse tema do nosso segundo dia é o que nós devemos renunciar. E para isso eu queria ler com você uma passagem, nossa passagem base de hoje, que está na carta de Paulo aos Colossenses. Está no capítulo 3, versículos 5 a 11, a palavra do Senhor diz assim: Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas do passado quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Irmão, que passagem profunda a que Paulo escreveu aqui nessa carta. E como essa passagem nos fala profundamente a nós, irmãos, tão forte nesse tema de renúncia. Porque o que Paulo está deixando bem claro aqui, irmão, é que se nós estamos em Cristo, se nós dizemos que nós de fato somos cristãos, se nós de fato aceitamos Jesus como Salvador, nós devemos viver para Ele. Por isso nós devemos nos revestir da nova natureza. O interessante é que essa palavra revestir, né, nos lembra o ato de colocar uma roupa, né? E o que é interessante é que o ato de colocar uma roupa é algo que tem que ser feito de forma intencional, irmão. Então nós devemos de forma intencional buscar nos tornarmos mais semelhança de Cristo, abandonarmos o nosso passado, abandonarmos a nossa velha natureza. Então, irmão, quando a gente fala de renúncia, e eu quero que você entenda, irmão, que renúncia não é só o pecado. O pecado é a principal das renúncias. Mas há renúncias as quais você precisa fazer que elas não são necessariamente pecado. Mas a renúncia é tudo aquilo que afeta o nosso relacionamento com Deus. Vou começar falando do pecado, que é o mais simples e que todo mundo conhece. E aqui Paulo citou vários exemplos de pecado. Irmão, o pecado, ele nos afasta de Deus, porque ele fere a santidade de Deus. E isso prejudica o nosso relacionamento com Ele, porque um Deus santo não pode se envolver com aquilo que é sujo, com aquilo que é profano. É claro, irmão, que quando a gente fala disso, Deus não está dizendo que nós devemos ser perfeitos, até porque a plenitude da palavra santo nós só vamos alcançar quando formos glorificados na segunda volta de Cristo. Mas enquanto esse dia não chega, nós devemos buscar andar em santidade. Então, irmão, a gente deve abandonar os pecados. É interessante que Paulo vai falar aqui tanto de pecados que são internos, que ele vai falar da imoralidade sexual. E é interessante, irmão, quando Paulo fala no exemplo da imoralidade sexual, que a palavra usada normalmente porneia não é uma palavra que se limita só a adultério ou relação, ato mesmo. Na verdade, essa palavra ela vai muito além, porque ela vai incluir também conceitos como a pornografia, ele vai incluir também a lascívia, e a lascívia é um dos pecados mais terríveis e mais normalizados da nossa geração, que é o ato de você despertar o desejo sexual na pessoa do sexo oposto, que não seja o seu marido ou a sua esposa. Então esse é um dos pecados mais normalizados.
Também vai falar também de todo tipo de relação sexual que está contrária à vontade de Deus, ao que o Senhor estabeleceu lá no Éden. Irmão, a gente pode tirar a partir disso um princípio também. Porque se Deus está fazendo uma coisa interna, significa que tudo aquilo que é interno dentro de nós também, que prejudica o nosso relacionamento com Deus, mesmo que isso não tenha se manifestado em atos, às vezes se manifestou em pensamentos, mas são renúncias que nós precisamos fazer. Às vezes, pensamentos que você tem de coisas que não são legais, coisas que são contrárias ao Senhor, às vezes hábitos, coisas que você gosta de assistir, coisas que você gosta de ouvir que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Essas coisas muitas vezes elas são pecado também, irmão. Pensamentos, como eu já disse, pensamentos muitas vezes que nós temos que são contrários, até no momento às vezes de raiva, no momento de um conflito, nós às vezes temos pensamentos que não se manifestam em atos, mas que já são pecados e que nós devemos buscar renunciar até os nossos pensamentos. Mas o principal que nós devemos renunciar são realmente os hábitos e os atos, as ações, porque são os piores, vamos dizer assim. São os que mais abrem brecha ao adversário também. Não que os outros não abram, também abrem, mas esses são muito mais, como eu posso dizer, muito mais escancarados. E os atos, eles também mostram a situação do seu coração. Então, por isso que é tão importante, tanto o ponto principal, quando eu falei, o primeiro ponto, na verdade, falando do seu interior, quanto o ponto exterior, que é a manifestação dos atos. Então, irmão, pode ser que hoje você faça algo que desagrada ao Senhor, alguma ação, alguma atitude, às vezes do trato que você tem com alguma pessoa, pode ser N formas, mas nós devemos renunciar a essas coisas, mesmo que às vezes algumas dessas coisas possam até ser prazerosas. Às vezes tem ambientes aos quais nós vamos que são prazerosos, são gostosos, são legais, mas tem coisas naquele meio, naquele ambiente que estão contra o Senhor. Por exemplo, contendas, brigas, fofocas, mentiras, intrigas, tudo isso, irmão, é contrário ao Senhor, contrário à vontade do Senhor. Músicas que exaltam o homem, que exaltam a carne, que exaltam o prazer sexual, mas que em nada falam do Senhor. Músicas que em nada exaltam ao Senhor e tudo o que Ele fez. Irmão, nós devemos tomar cuidado e renunciar a esses tipos de coisas. Nós devemos, enfim, irmão, renunciar tudo aquilo que afasta nós de Deus, que atrapalha o nosso relacionamento com Ele. E eu tenho certeza que há pelo menos alguma dessas coisas, as coisas de falei, que você hoje precisa renunciar. Algum desses hábitos, algumas dessas coisas fazem parte da sua vida. Porque faz parte da vida de todos nós. Porque todos nós temos pecados. Todos nós temos o que renunciar. Então que você possa fazer essas renúncias e se aproximar mais do Senhor, assim. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que nós renunciamos, nós estamos cada dia mais próximos, tanto de um caminho em santidade, quanto de um relacionamento com maior intimidade com o Senhor. Que você possa meditar nisso, que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.